Por ele podem os brasileiros ver que a minha mão, sempre estendida em conciliação, não está vazia. Nunca esteve. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. E que isto feito, saibam, possam e queiram participar do nosso esforço em prol dos ideais que, sendo os da Revolução de 1964, são os de toda a nação. Por uma sociedade pluralista, na qual os contrários convivam no respeito às leis e sob sua proteção. Por um regime político em que a liberdade de todos se expresse e garanta nos direitos e nos deveres de cada um. Pelo respeito à lei, como expressão da realidade nacional, e não como produto de alienações deformadoras. Por uma economia mais forte, mais liberal, apta a distribuir os bens e as rendas de forma mais justa entre todos os brasileiros. Para que haja mais educação, melhor saúde, assistência acessível a todos. Nos últimos 15 anos, os governos revolucionários promoveram reformas institucionais profundas. Atingimos alto patamar de desenvolvimento econômico. Agora, a nação, na plenitude da ordem constitucional, toma consciência da necessidade de se aperfeiçoar as estruturas sociais para torná-las mais democráticas. Em todo o processo histórico, há um momento certo para a tomada das grandes decisões. Acredito havermos chegado ao nosso. Com a vigência da emenda constitucional número 11, superou-se um período que tornara necessários procedimentos, às vezes traumáticos e de caráter excepcional. Contudo, é preciso reafirmar o ideário da Revolução de 1964, que nos inspirou durante os últimos 15 anos, continuará vivo através das gerações. É dentro dessa premissa que receberemos os anistiados. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para a renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. Muito obrigado. O presidente João Figueiredo assina agora a mensagem do Poder Executivo, encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia e que dá outras providências. Neste momento, a Agência Nacional encerra a transmissão desta solenidade. De março de 1964. O general Olímpio Mourão Filho desce com suas tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. Era a senha para o golpe militar. Acuado, o presidente João Goulart deixa Brasília e se refugia no Rio Grande do Sul, de onde segue para o exílio no Uruguai. O Congresso é cercado pelo Exército. 40 deputados federais são cassados e têm seus direitos políticos suspensos. O mesmo acontece com centenas de parlamentares nas assembleias estaduais e câmaras de vereadores. Duas das maiores lideranças populares da época
o deputado Leonel Brizola e o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, perdem seus mandatos e são obrigados a deixar o país. Meu irmão saiu do Brasil porque não teve nenhuma condição de ficar. Foi o único governador que resistiu, foi preso, esteve mais de um ano em Fernando de Noronha. Ele foi forçado a exilar-se, apesar de não desejar deixar o seu país em nenhum momento. Começa um período de prisões, perseguição e tortura. Com a edição do Ato Institucional número 5 em dezembro de 1968, o regime fecha o Congresso e reabre o ciclo de cassações. O Brasil mergulha na ditadura militar. Jovens universitários e dirigentes de partidos de esquerda tentam organizar na clandestinidade uma resistência armada. A reação dos militares é imediata e brutal. O aparelho repressivo ganha força e se torna um poder autônomo dentro do governo. Ninguém sabia de nada o que acontecia. Nós aqui no Brasil sabíamos de muito pouca coisa que acontecia. Eles lá fora, às vezes, sabiam mais coisas do que nós aqui, que vivíamos exercendo um mandato aqui na Câmara dos Deputados. Então foram anos muito difíceis, anos muito penosos, muito tristes. Em 1974, o general Ernesto Geisel assume o governo propondo uma distensão política lenta, segura e gradual, que culminaria na revogação do AI-5. No Congresso, começa a tomar força a proposta de uma anistia ampla e irrestrita aos punidos pelo regime militar. Aos poucos, a tese conquista apoio popular. E a partir daí começou um movimento dos mais generosos, dos mais lindos, dos mais fraternos. Aqui, por exemplo, tinha um nosso grande político, Djalma Marinho, era um dos primeiros a oferecer proposições no sentido de que deveria ocorrer uma anistia para tentar a paz, o entendimento, a harmonização das forças políticas que estavam em permanente conflito. Quando o general Figueiredo sucede Geisel, uma de suas primeiras medidas de impacto é enviar ao Congresso, em junho de 79, um projeto de anistia limitada. Figueiredo temia ser atropelado pelos fatos. Hoje, é fácil dizer que a anistia era uma aspiração nacional e que ela foi conquistada em virtude das campanhas feitas em seu favor. Isso, em parte, é verdadeiro, mas, em grande parte, foi a iniciativa do presidente João Figueiredo e a dedicação com que nós nos entregamos à sua execução, sabendo de riscos, sabendo de restrições, sabendo de combates. Ainda assim, levamos a efeito a lei da anistia em todos os seus amplos efeitos. Dentro do regime, a linha dura reage. Os porões da repressão patrocinam uma série de atentados no Rio e São Paulo, ferindo 6 pessoas e matando uma. São terrorismo de Estado, que é mais grave. O Estado é o poder. Quando ele exerce um ato de força, de violência, a pessoa que é sujeita a esse ato, ela não tem nenhuma forma de defesa. Mas a anistia é irreversível. O Congresso vai em frente e forma uma comissão mista presidida pelo senador Teotônio Vilela, integrada por 11 senadores e 11 deputados. Durante 30 dias, eles percorrem cerca de 50 presídios em todo o país, conversando com detentos acusados de crimes políticos. Também ouvem os familiares dos presos e desaparecidos e se comunicam com os banidos e exilados. O senador alagoano sente a pulsação do país e se torna a voz das vítimas da repressão. Se a anistia tem por objetivo exatamente esquecer o que ocorreu durante certo e determinado período, que levou um lado e outro a um estado de beligerância, a anistia não pode, de maneira alguma, deixar fora os presos políticos.
O país se mobiliza em manifestações a favor da anistia e da libertação de presos políticos. O Brasil começa a respirar um clima de participação cívica. Aumentam as esperanças de reconquista da democracia. O Congresso Nacional reflete esse novo quadro e abre suas portas para os comitês de anistia dos estados, partidários da ampliação do projeto do governo. Para o Congresso Nacional, que foi o palco institucional de um movimento que teve nas ruas, ainda na clandestinidade, nos movimentos ainda reduzidos. O Congresso Nacional deu vazão a um movimento que brotou da clandestinidade para o Congresso Nacional no processo de democratização. Portanto, é um momento histórico que o país não só com a anistia se reencontrou no processo democrático, como também ele se reencontra agora na sua história para construir uma democracia para valer, com estabilidade, com funcionalidade, sem impunidade, que mude a qualidade de vida do povo brasileiro. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. O dia 22 de agosto de 79 marca um dos grandes momentos da história do parlamento brasileiro. São 10 horas de debates e votações no plenário do Congresso Nacional. O deputado Djalma Marinho, do partido do governo, tenta aprovar uma emenda que embute a palavra irrestrita no texto da anistia para desespero de seus correligionários. Eles acreditam que a aprovação dessa emenda significaria o fim do processo de abertura conduzido pelos militares. A proposta é rejeitada por uma diferença de apenas 5 votos. Emenda com a melhor das intenções, mas criava problemas, resistências, e nós tínhamos que evitar que ocorresse o que havia ocorrido com Castelo Branco e Costa e Silva, que tiveram incidentes e crises com o Congresso. Nós tínhamos que passar esta fase e implantar a anistia. E foi o que aconteceu. O senador Teotônio Vilela diz que a anistia é uma dívida do Estado brasileiro que estava sendo cobrada e afirma que a proposta do governo não atendia sequer a uma ínfima porcentagem dessa dívida. Ao final daquela tarde memorável de quarta-feira, o Congresso aprova por 206 votos a 201 a 48ª anistia da história do Brasil. A era do arbítrio começa a chegar ao fim. Quando os primeiros presos políticos começaram a sair das prisões, quando não se sabia bem quem havia cometido ou não crime de sangue, houve uma pressão política tão grande, inclusive nesta casa, inclusive na Câmara dos Deputados, comandada por Marcos Freire, por Franco Montoro, por muitos outros, que era impossível ao governo resistir a esta pressão. E acabou a anistia sendo, como de saída deveria ter sido, ampla, geral e irrestrita para os dois lados. Banidos, caçados e exilados recuperam o direito à cidadania e começam a voltar. O primeiro é o ex-deputado Davi Lerer, caçado em 68. Depois, Márcio Moreira Alves, pivô do AI-5. Os ex-governadores Miguel Arraes e Leonel Brizola são recebidos com grandes manifestações populares. Chegam também o líder comunista Luiz Carlos Prestes, o jornalista Fernando Gabeira e o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, o irmão do cartunista em fio cantado na música que se tornaria o hino da anistia, sancionada pelo presidente Figueiredo em 28 de agosto. Fez-se a vontade das ruas. Era o fim da longa noite. Pra noite do